Com essas dicas que a gente vai ver agora, que são dicas simples, você vai aprender a fazer uma apresentação sensacional. Existe um palestrante, comunicador chamado David J.P. Phillips. E ele fala sobre os princípios, uma das palestras dele fala sobre os princípios que a gente precisa prestar atenção na hora de confeccionar uma apresentação, um PowerPoint. São ideias simples, mas que a gente precisa colocar em prática, porque eles vão fazer uma diferença absurda na forma como a gente faz as nossas apresentações daqui em diante. E detalhes, são princípios baseados em ciência, em neurociência. E por isso, esses 4 pontos, que podem parecer simples, eles têm muito impacto nas apresentações. Então vamos lá. O primeiro deles, apenas uma ideia por slide. Nós temos muita dificuldade de lidar com mais do que isso. Deve existir por aí as pessoas realmente multitarefa, mas a esmagadora maioria de nós vai conseguir prestar atenção de qualidade em apenas um assunto. Principalmente os meninos. As meninas vão lembrar de uma situação em que elas estavam conversando com seus namorados, com maridos, em frente a uma TV ligada. E aí depois delas comentarem sobre o assunto e falarem, e os meninos sempre assim, sim. Aí elas terminam de falar e perguntam assim, então, o que você acha? Nesse momento, vai lá o marido, o namorado, olha pra ele e fala, você tem razão, você tem razão. E ela, inconformada, fala assim, você não tava me ouvindo, né? Tava ouvindo sim, claro que eu vi. Não. Ele não escutou nenhuma única palavra do último minuto, pelo menos. E você precisa entender, menina, que não é só culpa dele. A nossa atenção é magneticamente arrastada para objetos em movimento, coloridos e de grande contraste. E a TV é um manancial inesgotável desse tipo de distração. Então, diminua a concorrência. Quando você estiver fazendo a sua apresentação, diminua a concorrência quando você quiser que a sua audiência preste atenção ao que você tem a dizer. Então, apenas um assunto por slide. E isso nos leva ao segundo ponto. Destaque. Olha só, objetos grandes, muito coloridos, em movimento e de grande contraste vão dragar a atenção da sua audiência. É natural. Tenta conversar com alguém com a TV ligada, mesmo sem som. Tira lá o áudio da TV e tenta conversar com essa pessoa. É muito difícil. Então, usa isso a seu favor. Se você estiver usando PowerPoint ou outros softwares, você não precisa de animações mirabolantes, efeitos cinematográficos para captar e manter a atenção da sua audiência. Você pode usar objetos de tamanho maiores. Você pode usar animaçõezinhas simples, simplesmente aparecer na tela. Cores contrastantes. Isso tudo vai ajudar a sua audiência a saber onde focar, onde prestar atenção. Você precisa dirigir a atenção da sua audiência gentilmente para a mensagem, para a ideia. Apareceu uma coisa importante, dá um destaque leve ali, leve as pessoas a olhar para aquilo. Então, outra coisa importante, evite fundo branco ou muito claro. Eu não sei se você já teve a experiência de estar numa sala para uma apresentação e a sala com a iluminação um pouco reduzida e de repente surge no telão aquele enorme quadro branco, super iluminado, que até dói nos olhos da gente. Evite isso, evite. Opte por um fundo escuro. Isso vai relaxar os olhos do público e vai ajudá-los a focar em você, que como o apresentador é a apresentação. Lembre-se sempre disso. O PowerPoint é apenas um apoio visual. Ele te ajuda, ele não é a apresentação. Destaque o que é importante usando recursos dessa ferramenta. Número 3. Memória de trabalho. A nossa memória de trabalho de curto prazo, que é quem lida inicialmente com os estímulos sensoriais, é ela que faz a ligação com a memória de longo prazo. Então, ela retém temporariamente a informação enquanto uma tarefa está sendo realizada. Por exemplo, como no caso da leitura, né? Você está lendo e você está retendo, né, o que você está lendo ali na memória de curto prazo. Eu falei especificamente da leitura porque se a gente tiver texto nos slides e a gente ficar lendo os textos enquanto a gente apresenta, nós vamos enviar para a nossa audiência estímulos redundantes, estímulos cognitivos redundantes.
E o que vai fazer simplesmente zerar a retenção de informação. Não fique lendo seus slides. A nossa memória de trabalho não consegue lidar bem com muitos estímulos ao mesmo tempo. Portanto, elimine estímulos redundantes. Se tiver texto, se tiver que ter texto, que seja pouco, simples referências para aquilo que você vai explicar em detalhes durante a sua fala. Mantenha o foco da audiência nas suas palavras. Então, apenas um estímulo. E número 4, muito importante, poucos objetos. Diminua a quantidade de coisas que aparecem na tela de uma vez. Mesmo que sejam todas coisas referentes àquele assunto, evite jogar na tela um monte de objetos que precisem de atenção. Você tem que orquestrar o surgimento dos objetos de modo que a atenção ela fique valsando, né, suavemente entre você e o que você mostra na tela. Entre você e o que você mostra na tela. Porque aí você vai embalando a sua audiência numa sequência ordenada, sabe? Uma sequência elegante, uma sequência objetiva de estímulos. Se você insistir em enfiar um monte de coisa na tela, você vai criar uma onda de ansiedade, porque naturalmente as pessoas vão tentar varrer a tela, indo de objeto em objeto, olhando tudo aquilo, e tentando compreender por que eles estão ali, como eles se relacionam entre si, e como eles se relacionam entre si e com a ideia da apresentação. É um tremendo e completamente desnecessário esforço cognitivo. E considerando, né, isso é uma coisa que você tem sempre que considerar, o nosso cérebro é programado para poupar energia. Então, com essa programação ali dentro, você acha mesmo que ele vai investir mais energia para renovar o foco naquele slide sem noção? Não, né? As pessoas naturalmente vão se distrair. É muito esforço para olhar para aquilo. E elas vão lembrar de que trânsito que está lá fora. Elas vão lembrar que elas esqueceram de comprar o leite. Elas vão lembrar que o Palmeiras não tem mundial. Tô brincando. Eu sou palmeirense, ouço isso direto, tá? Então, em média, mantenha o número de objetos simultâneos na tela no máximo em 6. Com certeza isso vai ser um grande alívio para os nossos preciosos espectadores. Eu tenho certeza que se você aplicar esses princípios simples, não é nada complicado, você vai conseguir melhorar muito a qualidade das suas apresentações. As pessoas vão sentir que está diferente. E aí o seu PowerPoint vai passar a te ajudar ao invés de competir com você. Isso é uma coisa terrível que sempre acontece. As pessoas criam PowerPoints, criam apresentações, apoios visuais tão cheio de coisas, tão cheio de objetos, que eles simplesmente, que a audiência simplesmente não consegue prestar atenção no apresentador. Eles começam a olhar para aqueles slides, começam a olhar para aquele monte de animação, aquela coisa piscando que fica ali no canto. Evite isso. Coloque as animações e os objetos de acordo com o que você deseja que aconteça. Você vai mostrar uma informação importante? Faça aparecer um ponto tal, para que as pessoas foquem naquilo. Quando você faz isso, quando você domina essas técnicas, as pessoas se sentem melhor. Elas percebem que é mais fácil consumir o seu conteúdo.